Olá, olá, tudo bem? Aqui é o professor William e agora a gente vai dar continuidade aí sobre administração dentro dessa perspectiva escolar, trazendo também, que é o que a sua prova quer saber, né, a administração da escola e também o aspecto de comunidade. Lembrando que quando a gente vem falar desse aspecto de educação, às vezes a gente fala um pouquinho mais de escola, mas a pedagogia institucional, ela vem trazer esses aspectos ligados à transformação social. Foi o que a gente foi falando ali dentro do primeiro e dentro do segundo bloco, para que você pudesse acertar as questões na hora da sua prova. Dá uma olhada aí, olha só. Dessa forma, então, a gestão democrática, que foi o que pontuamos aí no finalzinho, ocorrerá nas instituições educacionais, especificamente nas instituições públicas, a partir do momento em que for construída a participação de todos os segmentos da escola nas tomadas de decisões, sejam sobre seus objetivos ou seu funcionamento. No entanto, há um caminho a ser trilhado por nossas escolas para o alcance desse objetivo, ao exigir melhores condições de trabalho e ao pressionar os escalões superiores para obter autonomia de recursos financeiros para desempenhar melhor o seu papel e também o de transformação social. Ou seja, para que a gente possa chegar, então, a essa ideia de transformação social, é preciso autonomia. E aí a gente, inclusive, tem aí vários autores que vêm falar da autonomia pedagógica, administrativa e também a financeira. Então, essa escola democrática, ela se caracteriza por iniciativas coletivas e também autônomas de todos, por meio da organização e também do controle interno, com a prestação de contas e também a transparência à comunidade. Essa é a ideia quando a gente vem falar dessa administração, então, ligada ao aspecto de educação. Uma outra coisa que a gente tem que perceber que seu edital vem trazer é o conceito de quê? De comunidade. Professor, o que é a comunidade? Tem lá no seu edital falando administração da educação e comunidade. Eu preciso administrar a educação, mas conhecendo a realidade. Eu só conheço a realidade, eu só sei quem é que está do outro lado aí, assistindo, que está participando, que está conversando, que está, enfim, contribuindo quando eu conheço afinco essa comunidade. Para que isso aconteça, então, para que a gente possa conhecer essa comunidade, eu preciso pontuar, então, esses aspectos ligados à nossa realidade escolar, tá? A realidade escolar. Vou colocar aqui para vocês, então, essa ideia de realidade. A comunidade, ela começa a participar cada vez mais quando eu entendo que eu preciso conhecer o meu contexto, quando eu entendo que eu preciso conhecer a minha realidade. Esse é o aspecto que vem trazer fundamentalmente, então, a nossa democratização. Você precisa entender que a comunidade ela é um elemento essencial para a democratização da escola. A comunidade, então, ela é um elemento essencial para que possa acontecer a democratização da escola. A gestão democrática, ela não acontece sem a participação. Ela é um componente fundamental para o processo de democratização da escola e, infelizmente, tal participação, às vezes, ela é considerada o quê? Utópica, né? Alguns autores vêm falar isso aí pra gente, infelizmente é considerada utópica. Etimologicamente, utopia significa um processo que não se concretiza, mas é um componente da realidade. Olha aí, então, às vezes não vai se concretizar a gestão democrática plenamente, mas é algo real. Portanto, ela expressa uma necessidade inacabável de superação histórica. Ou seja, a gente vai caminhar para que a gente possa alcançar o mais perto disso. A democracia e a participação são inseparáveis. Por isso, então, a democracia e a participação nesse aspecto de inseparabilidade é que vem fortalecer a ideia da administração da educação. São considerados termos intrínsecos e um conceito complementa o outro. Não obstante, essa reciprocidade nem sempre acontece. Apesar da democracia ser inexecutável, como ele vem falar aí, sem a participação. Então, gente, por isso que quando a gente trouxe lá no primeiro bloco falar da administração da educação e eu mostrei para vocês que tem um item do seu edital que fala de planejamento, é porque eu não tenho como pensar nessa administração ligada à comunidade sem haver a participação, o planejamento participativo. É possível observar que ainda ocorre nas escolas participação sem espírito democrático, tá? Infelizmente, ainda é uma realidade. A gente percebe que isso, por hora, às vezes ainda acontece, tá? Mas isso não representa, então,
não vai conseguir chegar até esse aspecto real de democratização. A gestão democrática, então, ela é realizada por meio do momento em que há o envolvimento coletivo, no entanto, a apontar a participação, principalmente da comunidade, que daqui a pouco a gente vai falar quem é essa comunidade. E percebe-se um processo de perspectivas quase utópicas, já que a escola conhece muito pouco da comunidade que atua. Gente, por quê? Porque se eu for buscar um modelo de participação em que eu vou falar da minha comunidade, mas eu não sei quem é ela, a gente não vai conseguir alcançar o nosso objetivo. Por isso eu preciso sim perceber então quem vai ser essa minha comunidade. Como podem administradores e professores desempenhar bem o seu trabalho se não conhecem a comunidade em que a escola está localizada? Como pode a escola atingir os seus objetivos se desconhece as condições de vida e as aspirações da comunidade a que provém seus alunos? É simplesmente impossível. Então, para eu poder conhecer a minha comunidade, para eu poder conhecer a minha realidade, eu vou precisar estar cada vez mais perto da minha comunidade. Daí nasce essa administração, daí nasce esse aspecto social, daí nasce esse objetivo ligado à transformação. Professor, mas quem é tanto essa comunidade que a gente está falando aí? Bom, gente, eu falei várias vezes aí pra vocês, inclusive falando assim da administração escolar. E existe uma administração mais ampla, que é a administração da educação. Porque da educação não necessariamente eu tô falando só da escola, porque existem as instituições formais e as informais. Então precisa se ter essa clara divisão aí. Se eu falar de comunidade escolar, eu estou falando dos pais, dos professores, eu estou falando dos estudantes, estou falando dos funcionários, estou falando numa perspectiva mais geral, numa perspectiva já mais ampla, se eu for falar da comunidade escolar. Agora, se eu for falar numa comunidade no sentido mais amplo, que é o que a sua prova ela quer trazer, e inclusive ela fala das concepções do desenvolvimento de comunidade, é você perceber comunidade como um grupo de agentes, um grupo de pessoas, um grupo social que tem objetivo comum. Olha só, uma vizinhança, por exemplo, eles se chamam de comunidade. Por que eles se chamam de comunidade? Porque todo mundo ali tem um objetivo comum, eles querem melhorar a cidade onde eles vivem, né? Você quer saneamento básico, você quer segurança. Vamos colocar os grupos religiosos, eles também se chamam de comunidade. Todos eles têm um objetivo ali, da sua elevação espiritual, viver em fraternidade, né? Vamos para as redes sociais. Lá na época do Orkut, tinha lá as comunidades. Você fazia parte da comunidade porque você tinha uma afinidade, você tinha algo em comum com todos aqueles grupos, com todas aquelas pessoas. Ah, tinha lá a comunidade, eu odeio acordar cedo, por exemplo. Todo mundo que odeia acordar cedo estava lá naquele grupo. Ah, a comunidade quem gosta de lasanha. Enfim, existe um objetivo em comum. Seja no ambiente virtual, seja no ambiente realístico, que é o que a gente está falando aí. Conseguem perceber que a comunidade, então, é quando um grupo de pessoas, se juntam, se unem, porque existe algo em comum, e por existir esse algo em comum, por existir, então, essa familiaridade, é que a gente vai buscar isso aí. Então, desde lá dos primórdios já existia comunidade. Faz parte do ser humano você procurar os similares, você procurar pessoas que têm objetivos, que têm gostos em comum, para que a gente possa compartilhar isso daí. Daí vem nascer esse aspecto de comunidade. Dentro da área da educação, a gente vai buscar os similares também, porque os similares eles vão se agregar para que a gente possa buscar, então, essa transformação social. Vários autores trazem conceitos ligados à comunidade aí pra gente. Dá uma olhada aí, então, sobre a comunidade. Ele fala assim: se tornou uma palavra-chave usada para descrever unidades sociais que mudam de aldeias, conjuntos habitacionais e vizinhanças até grupos étnicos, nações e organizações internacionais. Comunidade geralmente indica um grupo de pessoas dentro de uma área geográfica limitada que interagem dentro de instituições comuns e que possuem senso comum de interdependência e também integração. Então esse é o sentido aí, quando a gente vem falar de comunidade. A comunidade, ela traz esse aspecto aí. Uma ligação de um grupo de pessoas, seja fortalecido por um objetivo comum,
ou então por um aspecto geográfico, por uma proximidade. Então, a administração da educação, e quando a gente vem falar desse aspecto de comunidade, eu vou ter que pensar nas características geográficas, eu vou ter que pensar nas características sociais, mas como esse grupo, eles se juntaram, qual é a identidade e quais são as características para que a gente possa permear isso daí. Outros autores vêm falar pra gente também sobre o desenvolvimento da comunidade e como é que eu tenho que perceber isso. Porque, gente, na hora de administrar, na hora de fazer gestão na área de educação, eu preciso conhecer essa comunidade, eu preciso saber das características geográficas, das características sociais, eu preciso saber da realidade. Eu preciso perceber o que existe em comum entre esse grupo. Dá uma olhada aí, ó. Para o sociólogo Tonins, a comunidade significa vida real e também orgânica. Há um pressuposto que permeia a comunidade, a perfeita unidade das vontades humanas como estado originário ou então natural. Então, é essa a primeira concepção quando a gente fala de sociedade. As relações que integram a comunidade são... na visão do autor, relações de sangue, de lugar, de espírito, provindas de parentesco, casa, de vizinhança, convivência na aldeia, de amizade, identidade, semelhança dos profissionais. Então, ó, comunidade tem que haver alguma relação, seja ela pode ser de sangue, de espírito, de lugar. Por quê, gente? Porque daqui a gente vai pensar que vai existir, então, um objetivo em comum. As comunidades, elas se formam a partir disso aí, ó, a partir de um objetivo em comum. Na comunidade é muito importante a compreensão, o consenso, que é um modo associativo de sentir, comum e recíproco. Esta compreensão implica a posse e o desfrute de bens comuns, amigos e inimigos comuns e também a vontade de proteção e de defesa recíproca. Essa é uma principal concepção quando a gente vem falar aí também, ó, vontade de proteção e de defesa recíproca. Tudo isso aqui agrega ao que a gente está falando do objetivo em comum. A sua prova não traz autores expressamente qual a visão de comunidade a partir de tal autor. Mas pode ser que tenha um texto referência de um ou outro autor que vem fazer menção a essa ideia de proteção, de defesa, de objetivo comum. E você precisa pensar nisso. Nesse sentido, nesse significado de comunidade, sendo então esse agrupamento de pessoas que tem um objetivo comum. Isso muitas vezes se fundamenta a partir dessa vontade de proteção, a partir dessa defesa recíproca, para que a gente possa fundamentar esses nossos aspectos sociais aí, tá bom? O que mais que a gente tem? Dá uma olhada aí, ó. Também se trata de um círculo aconchegante, de um agrupamento distinto, pequeno e também autossuficiente. No entanto, há uma tensão entre a visão utópica e almejada segurança da comunidade, a ideia de liberdade. Isso porque, ao passo em que a vivência da comunidade significa a perda da liberdade, acabam surgindo dilemas mais significativos para a compreensão das dinâmicas sociais da contemporaneidade. Paradoxalmente, almeja-se a segurança coletiva em benefício da liberdade individual. Então, trazendo esse aspecto de comunidade, é importante você perceber a ideia, então, de segurança e também de liberdade. Quais são os fatores que vão fundamentar, quais são os fatores que vão vir agregar a esse conceito de comunidade? Vários autores vêm trazer diferentes pontos, mas a liberdade e também a segurança também. Na comunidade, o que a gente precisa perceber aqui dentro desse conceito é que dentro desse aspecto de vivência em comunidade, muitas vezes a gente está buscando a segurança coletiva. Todo mundo, quando a gente vem falar de comunidade, ó, todo mundo fala assim, quer segurança, segurança, segurança. Segurança para todo mundo, poder andar na rua. Enquanto, na verdade, a gente está buscando a nossa liberdade individual, para que você possa fazer as suas coisas, para que o seu filho possa fazer as coisas dele. Então, esses aspectos aí. Por isso que a gente fala que a comunidade, então, ela tem essa relação comum, que existe esse objetivo comum, mas todo mundo pensando aí no seu aspecto também individual. Então, existem as individualidades nesse aspecto de comunidade. E na hora que a gente vai fazer a administração, na hora que a gente vai fazer gestão disso aí tudo, numa gestão educacional, a gente tem que pensar em todos esses sentidos aí. Olha o que mais que a gente tem aí, ó. Cohen sugere ainda que a comunidade, ela representa uma estrutura intensa das relações e modos de pertencimento social.
Gente, olha aqui, ó. Por que a gente falou tanto do planejamento participativo? Por que será que as pessoas elas vão querer participar? Por conta disso aqui, ó, do pertencimento social. Nesse aspecto ligado à comunidade, a gente sente que a gente pertence a uma sociedade. E ao pertencer a uma sociedade, ao pertencer a um grupo, ao pertencer a uma sociedade, a gente percebe exatamente essa ação, exatamente essa característica de que a gente vai caminhar e todo mundo vai atrás de solucionar e buscar, não, na verdade, não solucionar, mas buscar soluções que nos levem à transformação. Que foi o que a gente falou lá no nosso primeiro bloco, a transformação social. O que significa estar diretamente relacionado a uma consciência individual e coletiva, de pertencer a um grupo e, consequentemente, fala de um processo de conceituação e consciencialização, na verdade, da própria comunidade. Então, ao aspecto de conceituar e também de tomar consciência disso aí. É por isso que os indivíduos constroem simbolicamente uma comunidade e se transformam em um repositório de significados referentes à sua identidade. Então, é esse aspecto, gente, ligado à formação de comunidade, ó, é que vem fortalecer a ideia dos objetivos comuns. Se cada um fosse lutar pelos seus objetivos de forma individual, a gente demandaria, a gente não teria uma organização. E foi o que eu disse para vocês lá no bloco 1, quando a gente falou do conceito de administração. Quando eu consigo formar uma comunidade, significa que a gente organizou, ó. Se existe uma comunidade, é sinal que existe organização. Para que isso funcione, eu preciso que isso seja administrado, tá? Eu preciso que isso seja administrado. E aí daqui a gente já caminha para aquele conceito que a gente falou de gestão, e aí a gente envolve principalmente, sobretudo aí, ó, a área de educação. Então, comunidade vem puxando todos esses assuntos aí que são pertinentes ao que a gente foi trabalhando. O que mais que a gente tem? É importante que a escola tenha informações gerais sobre a comunidade e também que essas informações sejam analisadas e discutidas pelos profissionais. Além disso, é de suma importância que as peculiaridades de cada aluno, já visto aqui cair em prova, ó, e de sua família especificamente. Dessa forma, o trabalho da escola não será isolado da realidade local, mas estará associado ao retrato social e vai contribuir muito mais para o desenvolvimento, tanto dos alunos quanto da comunidade. A gente vai ter que buscar esse aspecto de contribuição social. O conhecimento da realidade da comunidade é muito importante, principalmente porque muitos funcionários da escola moram em outras localidades e muitas vezes o que ocorre lá é diferente. No entanto, a partir do momento em que a escola tem o interesse em conhecer melhor o local em que atua, certamente terá melhores condições de atender esse lugar. Gente, e conhecer melhor o lugar que atua é conhecer a realidade. E conhecer a realidade implica conhecer a comunidade. Por isso, então, a gente considera esses aspectos aí, ligados à realidade e ligados à comunidade. Então, a gente trouxe o conceito de comunidade, tá bom? Ainda segundo Pillet, aí ele fala pra gente assim, ó, um meio para o qual a escola tem para conhecer a realidade da comunidade é a comunicação constante. Por meio do diálogo, a escola poderá descobrir o que espera a família em relação ao trabalho pedagógico. A família vai ter a oportunidade de conhecer o que a escola pode oferecer, além do ensino-aprendizagem, aproximando-se das prioridades da escola. Então, é esse um dos aspectos ligados aí, então, ao nosso processo de ensino-aprendizagem. Já Pedro Demo ressalta que o planejamento participativo não evita, por exemplo, que se procure persuadir a comunidade da necessidade de determinada ação, desde que o processo de convencimento se dê a partir de um espaço constado, levando em conta a contribuição da comunidade e sua potencialidade, convencendo a comunidade ao contrário. Aqui tem algo também que é muito importante quando a gente vem falar do engajamento social. Por que tanto que a gente vem falar dessa contribuição da sociedade aí? Porque é o que a gente vem buscar, o que a gente quer buscar, o engajamento social. Se a comunidade escolar ela participa,
se a comunidade escolar ela participa dos aspectos que são pontuados, significa que a gente vai ter mais engajamento social. E o engajamento social é quando você se sente participante daquilo ali, quando você fala que aquele objetivo que foi disposto, aquele objetivo que está expresso ali, ele também é seu. E se ele também é seu, você fica mais disposto para que aquilo possa se concretizar. Então, o engajamento social é um dos principais ganhos quando a gente vem falar desse aspecto de comunidade, tá bom? Vamos ver o que mais que a gente tem, ó. A participação da família por si só é uma conquista, mas muitas vezes há falta de empenho por parte dos pais ou até mesmo da escola. Em decorrência disso, os pais culpam a instituição por não evitar a sua participação e a escola os acusam de não se interessarem pela educação dos filhos. O que acontece aqui? Quando a gente busca esse planejamento participativo, lembra quando a gente falou do aspecto de utopia e realidade? Mas ele não acontece. Então hoje a gente tem que buscar novos mecanismos para fazer com que a comunidade, começando a partir dos pais e dos responsáveis, participem cada vez mais. A escola torna-se apreensiva em relação à participação de algumas famílias exageradamente eloquentes e geniosas e tentam impor sua vontade para facilitar os interesses de seus filhos, distante do desejo da melhor qualidade do ensino. Segundo a opinião de alguns gestores e professores, assim os dirigentes escolares não apenas evitam ouvir os pais, como também limitam, isso aqui é importante, ó, a abertura do espaço de participação. Além disso, percebe-se que a escola age dessa forma por ter receio de perder o seu domínio ou a sua autoridade. Gente, aqui eu até falei para vocês quando a gente falou do planejamento participativo, eu falei sobre a palavra conflitos, tá? Na teoria, aqui a gente tá vendo que na prática é um pouquinho diferente, mas na teoria, o planejamento participativo ele é a favor de conflitos. Por isso eu não vou limitar a abertura e não tenho medo de perder o domínio nem a autoridade. O conflito ideológico ele é importante, um pensando diferente do outro. Isso vai ser muito importante porque vai fundamentar, porque vai fazer com que a gente consiga olhar as diferenças que existem na nossa sociedade. Então, um pai que pensa diferente da escola, vamos pensar numa administração escolar mais ampla, um gestor que pensa diferente do outro, tudo isso fortalece esse nosso pensamento e a partir dessas diferenças, a partir dessa heterogeneidade, desse conflito ideológico. Não estou falando porrada, tiro e bomba, mas estou falando que as diferenças culturais. Isso vai ser muito importante. E eu não posso ter medo de perder a autoridade, porque eu nem quero mais ter autoridade, né? E nem ter domínio, mas sim dar autonomia. E por isso é que a gente vem falar, então, desses conflitos. No próximo bloco, a gente vai continuar falando isso aí, falar, inclusive, dos projetos comunitários e dos projetos educativos, que são bem importantes também dentro desse aspecto educacional. Até o próximo bloco. Tchau, tchau!